Oi, meu nome é Mandy Martins e o segundo Estrela Direita nos trouxe para mais um Fala Cast Member. E hoje, para comemorar o Dia dos Namorados, a gente trouxe um casal. Eu sou um casal. Você é um casal? Oi, gente, eu sou a Ana Cláudia. Eu sou o Oliver. Nós somos Olivana. Gente, me conta uma coisa, vocês dois são cast members, Sim. mas como vocês se conheceram? Fora da Disney. E como que a Disney surgiu na vida de vocês? Olha, na minha vida, que surgiu antes que a vida do Oliver, tá? Não, Então, a minha foi antes. A minha foi antes, vai fazer sentido, gente. não vai fazer sentido, Vai sim. deixa eu explicar. Foi assim. Desde que eu tinha, não lembro muitos, 11 anos, 12 anos, tinha uma prima que tinha feito o programa. Na Caramba. época era aquele programa que podia estender, eram 6 meses, estendia por mais 6, uma Meu coisa sonho, assim. né? Meu sonho. Todos. E ela trocava de work location. E aí ela falou desse programa e falou que tinha que estar na faculdade. E eu assim, eu foquei. Falei, gente, eu preciso entrar na faculdade. E na época ela me contou que eu só podia no segundo ano da faculdade. Aham. Que era uma regra da época dela. E aí eu falei, ok, Interessante. né, tá bom. Eu tava na faculdade e aí eu achava que eu tinha que estar no segundo ano. Então passou o primeiro ano, linda, maravilhosa. No segundo ano eu comecei a fazer as applications, fui nas palestras, blá blá blá. E vocês já namoravam? Namorávamos. E aí eu virei pro Oliver e falei, amor, Tá bem. eu vou pro programa da Disney. Vamos comigo, vai ser incrível, é muito legal. Aí a frase que ele me disse foi, Eu acho que não é pra mim. Vai lá, amor, segue o seu sonho. eu acho que não é pra mim. Eu acho que não é minha cara. Eu acho que não é minha cara. Ele tem uma Você tem, por favor. Obrigada. E o que falou? Genial, não pode aqui, ó. Esse áudio é maravilhoso. E sim, a tatuagem da. Elas são combinadas da parte estética. Então, era pra mim, sim. Então, Eu só não sabia. mas aí eu falei, tá bom, não tem, não vai, eu vou. Aí eu fui, né, fui na segunda data, né, fui de merchan, aí eu trabalhei no Hollywood Studios, Ah, no que legal. que na época era o Right Block, ainda chama Right Block, mas praticamente todas as locations não existem mais, porque eu trabalhava no Chapéu, não tem mais Chapéu. Eu trabalhava naquela loja que chamava LA Prop, que agora é o Eu não lembro. Starbucks, Ah, tá, beleza. e eu trabalhava numa loja de pin, ou seja, Sem location. sem location, não existe mais. Na época era mó difícil, né, achar Informação. de pessoas que já tinham ido, então aí tinha uns blogs velhos, só que uma pessoa já tinha ido e tinha ficado em strollers. Aham. E eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, não Isso, posso não cair quero. com strollers. Não pode. Fui lá, o quê? Caí com strollers, obviamente. Mas aí foi ótimo, adorava. No final não tava nem porque strollers dá trabalho, porque você tem que limpar o stroller, você tem que stack, então tipo, tem um esforço físico, né, de ficar rodando um pirando em cima do outro. As pessoas atropelam você é o sabias, as pessoas atropelam o seu pé, acham que é super legal, e aí eles te xingam, mas sim, ótimo, né? Inclusive recomendo. No fim das contas. No fim das contas, valeu a pena. E aí o Oliver foi me visitar. Eu tinha ido uma vez na Disney, a primeira vez que eu fui foi em 97. Eu tinha 5 anos, fui com meu pai e com meu irmão. Foi quando o castelo era lindo, era aquele castelo de bolo, como se de 5 anos. Tanto que eu achei que o castelo sempre fosse daquele jeito. Pra mim o castelo da Disney era bom. Então você me entende. E aí depois eu fui em 2001, 2002 de novo. E aí em 2013 fui visitar a Ana e eu olhei tudo aquilo e falei assim, gente, eu preciso fazer isso também. Eu fiquei assim, eu preciso pouquinho disso na minha tarde, vida. Você É, imagina a tarde. minha cara? Quando a gente voltou, assim, a gente estava aqui Exato. e começaram a falar, assim, o STP começou a divulgar das datas, eu falei pra Ana assim, amor, eu vou aplicar pro ICP. Aí eu fiquei assim. Falei, não é possível. E você não podia mais voltar. Não podia mais voltar. Não. E aí eu fiquei só tipo, tchau. No meu programa, senti bastante falta, ainda porque a gente namorava não há tanto tempo. Deu bastante saudade, mas como ele veio visitar, eu tava bem Deu uma focada amenizada. nisso. Sim, e nessa E época lá já tinha eu nossa acho que tem muita rede, coisa sabe? também, né? Você tá Muito. é muito intenso, acho que pra quem vai é mais Eu também tranquilo. acho. Não, você conhece um monte de gente nova, você Sim. trabalha muito, tipo, o ritmo é muito pesado. E aí, quando você não tá trabalhando, você quer aproveitar o parque, você quer ver o que você nunca viu. Porque eu já tinha ido pra Disney uma vez, né, quando eu tinha 15 anos. Mas, sério, parecia que eu nunca tinha ido, porque eu não lembrava de nada. Caramba. Porque eu acho que quando você vai com 15 anos ainda, você vai com um grupo, você vai assim, né? Parece cavalo com aquelas coisas do lado, assim, que você não consegue parar e, tipo, Respirar e aquilo, ver, né? Uhum, é bem isso. Então, eu lembro de, tipo, uma hora estar andando e aí do nada ter a parada. Eu não... Mas
Hoje em dia, eu sou maluca de planejamento Disney. Maluca. É verdade. Então eu não consigo conceber eu não saber que tinha uma parada rolando Entendi. e As coisas aconteciam, né? Aham. Sabe que nem quando você vê brasileiro que chega lá e aí vai correndo abraçar o personagem e você fala assim, meu amor, olha a fila. E aí então, na época eu era essa pessoa que perdia o set do Pluto. Hoje eu sei a hora do set do Pluto. Eu melhorei. Fui pra Disney quando era muito novo, 2 vezes. Aí voltei graças a Ana, mas por isso que antes eu tinha falado com a minha história, né? Antes porque eu já tinha ido antes. O Mas só por Marquinhos causa foi disso. trabalhar, né? Mas aí ficou adormecido, assim. Ficou guardadinho. Mas aí depois, assim, óbvio, a Ana foi super. Me ajudou muito no processo, né? Deu dicas assim, Imagina. das entrevistas. Eu lembro que eu liguei pra Ana, eu tava no trabalho, assim, liguei, falei que eu passei. E passei em Merchan também, então a mesma role que ela. Então foi muito legal porque era a role que eu mais queria também na época, por causa de tudo que ela falava. E aí eu fui com o Merchan no Magic Kingdom, Main Street East. Então não é Empório, mas do outro lado, que era o Chapeau, a Confectionery, Uptown Jewelers. Também trabalhei no Theater. Né? Então a gente trabalhou na mesma organização, só que tipo, eu não conhecia. Porque eu ficava lá no Photopass vendendo e também depois de você fazer o meet and greet com o Mickey e com a Tinkerbell, também tinha uma loja lá, Kirby Call Collectibles. E também o carrinho de entrada do lado direito. A parada, toda vez que vinha a Festival of Fantasy, eu conseguia assistir. Quando vinha a parada de Natal também, eu conseguia assistir a parada várias vezes. Passava no backstage e tinha wishes, assim, tipo, sei lá, quando eu tava fazendo o stocking, então, tipo, sei lá, eu parava 2 segundinhos assim pra ver. Mas era muito legal. Era muito legal, foi, assim, maravilhoso. E aí, no dia do último Wishes, eu tive, sei lá, um breakdown, eu chorei muito, muito, muito mesmo. E aí depois eu fiz essa tatuagem, que foi uma experiência que me marcou bastante. Que legal. E, meu, é muito louco isso, que a gente fez o mesmo ICP, vai muita gente, a gente não se conhece, Sim. e aí depois vai se conhecendo depois de alguns anos, né? Eu trabalhava no Exato. mesmo location que ele, praticamente. É 2018, Eu acho que gente. até lembro de te ver, Então, mas... eu lembro do Oliver uma vez, mas tipo, muito X, no final do nosso programa quase, a gente entrou na jury, e eu queria saber alguma coisa, aí tipo, tinha uma pessoa, aí eu perguntei, era você, mas eu tal, sei lá, alguma coisa de produto, beleza, legal, tchau. É É muito 2018 isso, e a gente ainda Sim. tá conhecendo pessoas Exato. do nosso CP ou enfim É de muito outros louco. CPs. Principalmente quando as pessoas são, sei lá, das datas de dezembro, assim, porque tipo, muda, assim, porque é outro universo, É né? muito Tipo, dentro do mesmo universo. ICP. Na Mais segunda ou menos. metade do programa, a Ana me visitou com a mãe dela, então ela levou a mãe dela pela primeira vez na Foi. Disney e foi muito Foi a legal. primeira vez, Foi a primeira vez. Foi. que fofo. E a gente fez assim de tudo, assim, meus managers foram muito fofos e conseguiram, sabe, da day off, eu consegui dar shift, consegui conversar com eles, então deu tudo certo, sabe? Foi, tipo, sei lá, um mínimo Uma de super amor deles, viagem. assim, foi uma super viagem. E como foi voltar, Nossa, visitar ele, e voltar e não meu, de cast meu member. Deus. Foi assim, como assim eu não posso entrar aqui nesse... Mas eu Ver tive... aquela portinha, cast member only, Nossa. dói Dói muito, mesmo, ali, ó, dói bem muito, no dá uma fundo. facada. Quando eu tive assim um colapso assim mesmo, tipo, a gente tava no ônibus indo pro Hollywood Studios, que era o parque que eu trabalhava, e aí aquela mensagem automática falou assim: You are riding to Hollywood Studios. Please collect your belongings. e minha mãe assim, Jesus amado, o que tá acontecendo? Eu não conheço filha? essa menina. Tá tudo bem, menina. Aí eu entrando no estúdio, chorando, a moça escaneando a Magic Band, ela não sabia o que se me ajudava, se falava, vai ficar tudo bem. Aí entrei na minha work location, dei de cara com uma coworker que eu amava muito, que ainda tava lá trabalhando. Abracei ela chorava, eu chorava assim. Foi um momento Intenso. Foi, não vou negar. Foi. Sentimentos à flor da pele. Mas aí depois Sim, depois foi normalizou. tudo bem. Depois disso, vocês voltaram pro Brasil, né? E como é que foi a DPD? Você pergunta pro nosso feed do Instagram, que as pessoas até hoje perguntam se a gente Sim. tá na Disney. Nossa, olha, pessoas que, sei lá, não são muito próximas, tipo, sei lá, até ano passado, eu postava, sei lá, toda semana, tipo, uma foto, e nem sempre eu colocava, sei lá, throwback, não sei o que, só postava, porque era uma foto legal e eu tô com saudade. Eu pensei, nossa, que legal, você tá morando em Orlando ainda. Eu falei, não, meu coração tá morando em Orlando, né, mas eu não, eu tô aqui. Gente, DPD, inclusive, se alguém assim for da área de psicologia, quiser abrir um curso de Tá aí a dica. coaching, esse é um mercado que pode ser explorado. Com Porque certeza. É a verdade. gente não sabe superar. É 2018, eu fui em 2013 e eu ainda tenho assim esse sentimento de tipo,
pertencimento, assim, muito grande com a Disney. Sim. E, enfim, já trabalhei em outros lugares, trabalho hoje em uma profissão totalmente nada a ver com Disney, mas tocar carrinho de bebê é maravilhoso, assim. Eu nunca vou ter um sentimento tão bom quanto aquilo que a gente sentia lá, né? E quando alguém fala, por exemplo, no trabalho, uma pessoa mencionou assim de longe, assim, vou pra Disney nas minhas férias, eu já levanto a orelha e falo assim, você vai pra Disney? esquilo, né? Quando que você vai? Quantos dias você vai ficar? Para quais partes você Você vai? tem Você Fast precisa de dicas? Você já baixou My Disney Experience? Você tem Fast Pass? A gente fala muitas vezes, parece exagero, mas sei lá, uma vez Cast Member, sempre é Cast Member, porque não é uma coisa que sai de você, né? É uma coisa que você leva pro resto da sua vida, né? E ainda bem, porque é uma coisa muito legal. E por causa dessa DPD, vocês quiseram fazer outro programa? Então a gente tava lá nos nossos estágios, entendeu? Sendo pessoas normais, progredindo na carreira. Eis que no meio do caminho tinha um programa. Tinha um e-mail. Tinha um e-mail. Tinha um e-mail. A gente falou, não, a gente tem que ir. Aí né? a gente já foi desesperado, assim, se inscreveu, fez letter, fez... Nossa, verdade, fez assim tudo em Tudo, um tudo. dia. Foi Arrumou tudo em um currículo, dia. assim, fez de No tudo. seu currículo, olha... Não, se você passar, eu não. Vai, amor, vai. Vai. Aí o outro ficava, não, amor, verdade, vai. Porque a gente fala assim, não, eu tenho certeza que você vai passar. Aí o outro fala assim, não, acho que você vai passar. Tipo... E aí, eu lembro, teve algumas pessoas já tinham feito entrevista. Nossa, isso foi muito engraçado. E aí, eles estão fazendo a mesma pergunta pra todo mundo. Que era um guest que é uma recomendação de jantar. O que você recomendaria? Isso. Ai, eu acho que eu sei que Todo aconteceu. mundo tava falando Be Our Your Guest. guest. Todo mundo. Todo mundo tá, Todo exato. mundo. Todo mundo tava falando Be Our Guest, Be Our Guest, Be Our Guest. Dando assim as mesmas respostas, porque tinha uma pessoa que compartilhou, sei lá, tipo, eu falei isso e aquilo. É tanto que a Regina É isso que eu ia falar. postou, Eu lembro lembra? disso. Ela postou. Aí a gente postou, gente, não. Se eu ouvir mais uma vez alguém falando Be Your Guest. A Hospitality era pra ser front desk e concierge dos hotéis da Disney, né? Então, teoricamente, front desk e concierge é Sabe tudo. quem você vai com qualquer dúvida, qualquer problema. É o guest relations do hotel. Quantas pessoas eram? Acho que 30. 30 pessoas, 30 É. brasileiros, foram todos na mesma data. O programa do Hospitality, ele foi feito 2 vezes. Uma vez ele foi em 2000, no ano que a gente estava prestando, que era 2015. Sim. O que aconteceu? O pessoal que foi de PG teve a oportunidade de estender por mais 6 meses. Era o meu sonho. Me fale. E aí, no ano seguinte, eles abriram só o Hospitality. Bom, o Hospitality é dividido em 2 funções, duas job roles, né? Então, tem o front desk e o concierge. Eu era front desk no Contemporary, que é o hotel que fica lá do lado do Magic Kingdom. E o front desk ele é responsável pelo check-in e check-out das pessoas. Ele, assim, basicamente por todos os complaints, assim, mais ou menos, que as pessoas vão ter. As funções são muito semelhantes de concierge e front desk, só que o concierge tem mais Permissão. responsabilidades também. sim. Então tem coisas que o concierge consegue fazer que eu não consigo, mas tudo que o front desk consegue fazer, o concierge consegue também. Entendi. Então o concierge é tipo mais amplo. No dia a dia, o que eu fazia? Se eu trabalhava de manhãzinha era muito check-out, as pessoas indo embora. Se eu trabalhava mais pro fim da tarde, muito check-in. Ver se os quartos estavam prontos, pegar todas as informações, fazer o pagamento, né, do quarto, colocar um credit card on file se a pessoa quisesse usar com a Magic Band dela, dar os mapinhas dos parques, Algumas dicas. os times guides, perguntar se a pessoa tem alguma dúvida sobre algum dos parques, tem alguma coisa planejada, explicar muito sobre ônibus também, explicava muito. Verdade. Basicamente, a coisa que a gente mais fazia era resolver pepino. Sim, resolver problema era bastante. É bem o que você falou, né? Um guest relations de resort. Então, tipo, cheguei do parque, aconteceu alguma coisa lá no parque, só que eu vim pro hotel. Quem que vai resolver? A gente. Porque o que a gente fazia muito, né, era compensation, né? Aí a gente era ensinado a compensar o guest da forma correta pelo que ele sofreu. Então, por exemplo, se ele sofreu alguma coisa de horário, então ele sentiu que ele perdeu tempo dentro do parque, eu vou dar tempo pra ele, não vou dar dinheiro. Porque não faz sentido compensar tempo com dinheiro. Legal. Então, por exemplo, quebrou alguma coisa, então eu vou dar um Fast Pass pra ele, porque o Fast Pass eu consigo economizar até 1 hora sua dentro do parque, se eu te dou um Fast Pass extra. Agora, tem um problema no teu quarto, você chegou e o quarto não estava limpo. Ai, eu cheguei, o quarto não estava limpo, eu tenho uma reserva agora para um jantar que eu estava esperando muito, eu queria tomar um banho e me trocar.
Então, assim, você tá vendo que a prioridade dela agora é ir pro jantar. Então, você vai querer solucionar esse problema. Então, que tal pagar pelo jantar dela? Então, ó, fica tranquila, o seu jantar vai ser por conta da Disney. Então, era isso que a gente era ensinado. E a gente fazia muito isso. E também fazer as coisas sem acontecer nada, que são os magical moments, né? Aí, fala um pouquinho do seu. Eu fui concierge no Boardwalk. E, assim, como concierge abrange tanto as funções de front desk quanto outras, né? Primeiro passei, acho que eu fiquei 1 mês e meio como front desk, fazer o treinamento, e depois fiz o treinamento de concierge. Porque o concierge, além de fazer o check-in e dar todas as informações primárias pro guest, porque para muita gente você é a primeira cara, né? Que eles mesmo dizem quando vão lá. Sim. E eu também vendia ingresso, fazia reserva de restaurante, fazia reserva de fast pass. A mesma coisa, às vezes a front desk estava muito cheia de check-in e tinha mais gente chegando no hotel, a gente fazia check-in também. Assim, tanto front desk quanto concierge muito responsável por, às vezes, planejar a viagem de alguém. Eu peguei um casal uma vez, eu amo essa história, que eles estavam de lua de mel. E eles literalmente só vieram, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles tinham um dining plan. Só que eles até fizeram uma reserva. Eles iam ficar 3 dias. E eles fizeram o reserva para o Cinderella Royal Table no primeiro dia, no dia que eles chegaram. Eles tinham ingresso de 2 dias. E aí eu expliquei pra eles que o Cinderella Royal Table é dentro do Magic Kingdom, que você precisa de um ingresso. Aí a moça ficou assim, meu Jesus! Mas aí eu fiquei, não, meu Deus, o que eu faço? Aí eu fui conversar com o meu manager e perguntei se a gente podia dar um ingresso pra aquele dia. Aí ele falou que podia, aí eu dei o ingresso pra eles. Aí eles ficaram, ai, não acredito, querido. Eles ficaram muito felizes, muito bonitinhos. Só o bom jantar. Mas então essas coisas, sabe? Você faz uma reserva dentro do parque e não pensa que você não tem ingresso pra ele. Então, No começo do seu shift, você volta com uma família, e aí, ou no outro dia, no Eles final do shift, voltam, eles voltavam, aí você mesmo. pergunta como foi seu dia, sei lá, eu lembro que tive uma família que, assim, eram os pais e um menino, assim, de uns 8 anos. E aí eu ajudei a fazer o roteiro inteiro deles, da semana, e aí, assim, eu trabalhei, assim, 2 dias, aí eu folguei 2, e depois eu continuei trabalhando. E nos dias que eu não vim, depois eles falaram assim, onde é que você tava? Eu falei assim, tava day off, não sei o que, mas me conta. E assim, ficava meia hora me É uma relação contando. diferente, Sim, né? e assim, me viam de longe, tipo, sei lá, hi Oliver, não sei o que. E é muito legal, porque eu senti muito parte daquilo tudo e dá até arrepio de falar disso de novo, porque era a melhor parte, era saber, assim, que pro guest, assim, óbvio que isso acontece em todos os roles, né, dependendo do que você faz, mas você consegue ter essa interação que você tem certeza que ele vai contar uma história sua sobre as suas férias, né? Como foram suas férias? Foram incríveis, tinha um cast member, o Oliver, ele ajudou a gente a planejar tudo, né? Então, tipo, eu gosto de pensar que, sabe, tipo, essa história existe, e eu tô lá, tipo, sei lá, pra sempre fiz parte das férias dessa família. é muito legal isso mesmo, de ver a pessoa indo, tipo, te contando o que ela vai fazer, ela vai, faz, tipo, vou eu lembro de um velhinho que tava lá comemorando o aniversário com a família, vou jantar não sei o que lá. Aí ele foi jantar, voltou, eu tava lá ainda, ele, você ainda tá aqui? Aí foi me contar do jantar, apresentou a família inteira. Parece que você é da família deles, sabe? E eles querem essa atenção, eles querem contar. Eles querem que você faça parte, então legal. é muito gostoso. Como foi ficar 6 meses na Disney? Porque o Hospitality dura 6 meses, né? Um programa mais longo que o ICP. Foi um sonho. Foi maravilhoso. Assim, imagina tudo que Inclusive, aconteceu. inveja. Inclusive, que Porque assim, tudo, o ICP a gente falou antes, né? Ele é muito intenso, porque o tempo é muito curto, então você tem que fazer tudo, você tem que correr, você faz e vive. E aí umas vezes você tem o dobro daquele tempo, que assim, quando chega no final do programa parece que passou voando, mas você consegue fazer muito mais coisas, você consegue assim, acho que respirar um pouco, tipo, viver um pouco, sei lá, de Orlando, tipo, ir pra praia, tipo, mais tranquilo. Porque assim, antes no ICP, eu pensei, não quero ir pra praia porque se eu for pra praia é um dia menos de parque, né? A gente ia muito pra tirar foto nos parques, Sim. pra ver a Tinha parada. muito mais pra Aproveitar de curtir outro mesmo, jeito, é. né? Isso é muito E não bom. precisava passar o dia inteiro ir no parque, fazer o fast pass que tinha, comer alguma Almoçava. coisinha, e depois, sei lá, saía e tipo, sei lá, ia pra Disney Springs ou ia fazer alguma coisa, assim, ficava na casa de alguém no housing. Ai, a gente foi muito no cinema também, nesse Foi programa. no cinema. Mas beleza. A gente tava falando antes sobre Magical Moment. Teve algum Magical Moment pra vocês durante o programa? Como guest, assim, uma coisa assim? Teve um específico, né? Teve um que é bem legal. A gente fez uma reserva pra ficar no Contemporary. Uhum.
E a gente pegou assim o quarto mais fuleira, mais barato, Assim, lá no Garden Wing, que pra não quem é não nem sabe, contemporâneo. o Contemporary, todo mundo acha que é só aquele prédio lá, que para algumas pessoas parece uma torradeira, mas também tem um anexo. Gente, quanto de reclamação que eu já ouvi desse anexo, vocês não fazem noção. Mas eu reservei o Contemporary que passa o monorail. Não, minha senhora, você reservou o Garden Wing, que é uma categoria inferior, por isso que ele fica nesse puxadinho. Não, mas eu quero ficar no que passa o monorail. Dava trabalho. E aí a gente fez a reserva pro puxadinho, falou, é o que dá pra pagar. Tinha cast member discount? Tinha cast member discount. Aí a gente só pegou uma noite, falou assim, tá bom, é só pra conhecer mesmo. E aí, qual foi a nossa surpresa? Quando a gente chegou, é o hotel que eu trabalhava, né? As pessoas sabiam que eu ia ficar lá, os meus managers. E aí a gente chegou, tava a minha coordinator esperando. O FSC é o coordinator do hotel. O FSC tava me esperando assim e falou, vem cá, me acompanhe. E aí eu já sabia, porque eu fazia isso com os testes, né? Então, e aí ela pegou, me levou eu e o Oliver pro elevador. Da torradeira. Da torradeira. O elevador da torradeira. A gente não saiu do hotel, não foi pro puxadinho. Aí ela pegou o fob dela, que é a chavinha mágica das pessoas que trabalham lá. Aí então ela colocou lá. Aí eu falei... Meu Deus. Aí já fica acontecendo. Aí ela clicou o andar do Club Level, eu fiquei assim... Aí ela ficou assim... Falando mentalmente. Oliver, a gente tava comigo. E aí ela ficou, tipo, só rindo, assim, quieta, ela não queria me falar nada, né? Aí abriu, a gente tava lá no Club Level com todas aquelas comidas maravilhosas. Saudade. Aí a gente só passou assim. Aí ela levou a gente pro nosso quarto, abriu a porta também, e a gente tava do quê? O Contemporary é assim, né, gente? Ele tem dois lados. Um lado é pra Lagoa, que é esse lado. E um lado é pra onde? Pro Magic Kingdom. E ela levou a gente Quando pra a esse gente lado. saiu do elevador, virou à direita. Assim. Aquele momento de tensão, né? Exato. Aí ela levou a gente, abriu a porta, a gente abriu assim, tipo, um monte de balão, um monte de chocolatinho, uma cesta cheia de coisa com uma champanhe. E aí eu já comecei a chorar, não aguentei, fiquei maluca lá. E dentro do hotel, dentro do quarto, tipo, já entraram os meus outros coworkers, tinha um monte de gente lá. Todo mundo celebrando com a gente, a gente abriu a champanhe. E tudo isso por quê? Por quê? Porque foi o dia que eu pedi ela em casamento. Ai, meu Deus. Então esse foi o nosso Magical Moment. Agora vamos pausar, volta, Oliver, como tudo isso começou? Então, quando a gente tava no... A Ana até se arrumou, conta de novo. Então, assim, a gente já tava juntos há 6 anos. Eu já amava você muito. Oh, meu Deus. A gente já tinha conversado sobre casamento e sobre o nosso futuro. E aí eu decidi que eu ia pedir ela em casamento na Disney, porque eu não ia perder essa oportunidade, né? Então, isso aconteceu, o Magical Moment foi em julho. Né? Final de abril, eu comprei o anel. Final de abril eu comprei o anel e eu tava assim, sei lá, esperando o momento certo, principalmente porque em junho a minha mãe vinha me visitar. Primeira vez da minha mãe na Disney. Então ela e meu padrasto vieram visitar a gente, só que eu não queria fazer o pedido antes da minha mãe lá, porque senão, sei lá, minha mãe, sei lá, o foco da viagem, ela ia ficar perguntando coisa do casamento. Foi assim, 2 semanas depois, eu fiz um plano na minha cabeça, né? Então, como a gente falou, né? A gente gostava muito de passear, assim, nos hotéis e tirar fotos. Então, antes disso, eu tinha um FSA meu, que é um grande amigo nosso até hoje. Eu saí pra almoçar com ele, e aí a gente pegar carona com ele de volta pra gente ir no Boardwalk tirar fotos. Tanto no Boardwalk quanto no Yachting Beach, né? Que fica do outro lado do lago. E saímos por aí tirando foto. Fomos com a Priscila, tirando foto dela, continuei tirando foto da Ana. A gente tirou fotos no Yachting Beach, voltou assim pro Boardwalk. E no Boardwalk tem um gazebo onde as pessoas podem casar. Né? Então, outra coisa legal dos hotéis é se você via muita noiva, muito noivo lá pronto pra casar. E aquele, assim, a Ana sempre amou aquele gazebo. Né? Ela tinha falado, a gente tinha ficado no Boardwalk também antes. E ela tinha falado que aquele gazebo, assim, e o Boardwalk era o lugar preferido dela na Disney, né? O lugar mais bonito pra ela. E aí, a gente comecei a tirar foto dela lá, e eu coloquei Taylor Swift pra tocar no celular, Mine, que é a primeira música que ela me mostrou. Lá em 2010, ela me mostrou Mine, mandou o vídeo no YouTube, e foi assim que eu me apaixonei por Taylor Swift, a gente também é Swift. Mas
aí continuei tirando foto dela e falei assim, amor, vai mais perto da água, né? Aí continuei tirando foto dela. E aí teve uma hora, eu falei assim, vai, agora olha pra frente, né? Porque ela tava olhando pra mim, olha pro lago, continua olhando. Eu tirando a câmera, continuo olhando. Aí eu peguei o anel que tava na minha mochila, medo de perder o anel. Continuo olhando, aí eu ajoelhei e aí eu falei assim, pode virar. E aí eu tava lá com o anel Ai, meu e Deus. pedi ela em casamento. E ela disse sim. Que bom. Spoiler, eu Spoiler. disse sim. E a gente tirou mais fotos. Teve uma foto fantástica que alguém passou lá, né, tirou. Tinha alguém passando. Mentira. Não, é uma A gente foto fez- Se fake. quiser ter no nosso Instagram uma foto fake, mas parece real. Eu acho que eu já vi essa Sim. A foto do Acho que pedido colocou é em cima fake. do Tá bicho. super natural. Tá super natural. E assim, foi muito legal porque não tinha ninguém naquela hora lá, ninguém. Então foi só a gente. Porque era no meio da tarde, assim. Então tava todo mundo no parque, né? E a gente tava lá. E depois, assim, eu vi muita reclamação dos nossos amigos, falou assim, por que você não fala pra gente? Não sei o que, mas eu queria muito que fosse uma coisa nossa. Aham. Mas aí, depois disso, a gente ficou assim, tá, e agora? Né? A gente literalmente sentou do lado dessa linda lata de lixo que tirou a nossa foto e falou, e agora? E agora? Porque assim, a Tipo, gente acabou de ficar O noivo. que você faz depois? O que você faz? Depois, né? Exato. Depois. Então assim, tipo, eu planejei até um pouco, né? E depois a Ana me ajudou, porque assim, a gente falou, não é possível que a gente tá noivo e agora a gente vai voltar, sei lá, pro house. e Eu vou fazer- dormir no eu vou- Quero e eu você vou dormir dormir no no Vista. Não. E aí a gente voltou pro meu hotel, pro Boardwalk, e quem tava lá? O Derek, porque a gente sabia que ele tava trabalhando. Aí a Ana foi lá. Aí eu peguei e mostrei meu anel, aí ele ficou, não acredito! Ficou todo mundo comemorando. Todo mundo Já comemorando, veio todos o meus- bottom, já veio... Já veio todos os meus coworkers sabe, assim tudo ajudar. assim, todos E a gente falou assim, Derek, a gente precisa de uma reserva, de um hotel, né? Vê se tem o Contemporary, ele falou assim, tem o Garden Wing com desconto. A gente, beleza, vamos ficar lá. Sei lá, um sonho meu é ficar naquele hotel. E, tipo, com Park View. Sempre foi um sonho meu, assim, desde, sei lá, criança, assim, tipo, quando fui com meu pai, porque eu lembro que a gente andou de barco naquela lagoa, tem até uma foto minha, assim, pilotando o barco com o Contemporary atrás. Então é uma coisa muito antiga. Aí cada um de nós pegou, então, a gente pegou um Uber, foi pra casa, arrumou uma malinha e se encontrou de novo no hotel. Eu lembro que eu cheguei lá em casa, né, tava arrumando minha malinha, aí chegou meu roommate e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei assim, Vou pro Contemporary. não conta pra ninguém. Mas eu fiquei noiva! Aí ela, Ela foi a primeira pessoa que eu contei, porque eu não tinha contado nem pra minha mãe, então ela não podia falar pra ninguém, né? Aí ela ficou maluca, ela me ajudou a arrumar, e aí o Uber pegou a gente foi pro Contemporary, aí aconteceu as surpresas. A gente tinha conseguido uma reserva pro California Grill, Sim, não é verdade. foi? E a minha FSC virou assim pra mim, eu vi no sistema que vocês têm uma reserva pro California Grill, mas eu queria saber se tudo bem, se a gente cancelar essa reserva, porque eu queria que vocês fizessem o passeio de barco pra ver os fogos da lagoa. Ai, eu tô arrepiada. Aí eu tipo assim, tudo bem, então Ok. tá autorizado. Que é o Pirates and Paul Firework Cruise. Tipo, tinha umas comidinhas e você tirava foto com quem? Com o Capitão Com o Gancho Capitão Gancho e com o o Smee. Smee. Né? Aí a gente Eu fez teve fotos meet and com greet os com ele. anéis, com o anel. Ai, O Hulk que fez que ia legal. pegar o anel. Foi muito legal. Então, e aí depois a gente fez o cruise, o passeio de barco. Isso. E tinha ice cream sandwich de graça. Nossa. À vontade. Delícia. Muito bom. Melhor mate comum de todos. E aí a gente viu Wishes Isso, a gente- da Seven Seas Lagoon. E era o Wish. Eram wishes Era ainda. Eram Wishes ainda, gente. Aí a gente viu wishes, voltou pra casa. Pra casa, Pro né? hotel. Pro hotel. Pra nossa casa. Ficou lá, tipo, desacreditado, né? Que a gente tava lá, com aquela vista. Vendo o Mad Kingdom, tipo, anoitecer, sabe? Que não tinha mais ninguém, mas ainda estavam... O castelo ainda tava iluminado, porque eles não desligam, então o Tinha Astro Orbiter Kiss ainda tava Goodnight, rodando. Ai, gente, foi lindo. Aí a gente acordou no dia seguinte, foi pra piscina do hotel. Falou, gente, daqui a oportunidade. Dá pra aproveitar, Uma né? outra oportunidade que eu vou ter de entrar na piscina desse hotel. Sim. Meu E a Ana amor. trabalhava, você trabalhava no outro dia. Exato. Mas trabalhava no outro dia. Te acordou, foi na piscina, cumprimentou todos o pessoal que tava trabalhando lá. Depois a gente foi no parque. Fomos no parque, a gente Tirou, fez algumas a gente fotos. fez umas fotos de castelo, a gente tirou foto com a Tiana, com a Rapunzel, a Ana mostrou o anel pra elas. Que Eu legal. tava que eu não me aguentava. E aí eu fui trabalhar depois. E, gente, foi ótimo, porque eu ainda era hóspede do Club Level, né? O Club Level tem o quê? Comida. No meio do meu break, do meu dia, eu troquei, tirei minha costume. O Bob faz assim, o dia tá assim. Tirei minha costume, coloquei roupa de gente, sentei, eu subi, comi
Desceu. Desci, voltei a trabalhar. Uma guest me achou lá no Club Level, falou, queria que eu tirasse dúvida dela. Eu falei, amor, eu não tô no horário de trabalho, meu anjo. Tô ganhando pra isso não. E aí foi incrível. A gente comeu muito no Club Level. Amo. Inclusive, se você puder um dia ficar no Club Level, recomendo Que muito. demais. Tem que ser assim, um dia assim, no Club Level, porque você pega do dia que você fez check-in e até o dia que você ficou, você também pode voltar ainda à noite. Você não pode voltar pro quarto, mas você pode voltar no Club Level. Isso. E aí depois de tudo isso a gente voltou, aí a gente ficou 1 ano e pouco aqui, noivo. A gente não tinha dinheiro pra fazer nada, a gente ficou, o que vai acontecer? Não sei, e a gente só foi levando. Porque outra questão, né, do Hospitality, eu tinha acabado de me informar, falei assim, você não precisa sair procurando emprego porque eu vou pra Disney, não sei o quê. Aí eu voltei da Disney e tive que sair caçar procurando emprego. Realidade. Exato. A magia acabou. Foi só a realidade, sou batendo na sua porta. Mas aí deu uma louca, assim, em setembro do ano passado, vamos casar. Aí a gente resolveu tudo em 2 meses. Em novembro a gente literalmente. casou. E em novembro a gente casou. A música que o Oliver entrou. Que primeiro, todos sei lá, meus pais entraram, os pais da Ana, padrinhos, foi a música da Festival of Fantasy. Ai, que demais. E a hora, e a gente editou, e a hora que eu entrei foi a hora do Mickey. Exato, aí eu entrei. E assim, muitos amigos da Disney nossos estavam lá, então foi muito gostoso. Foi muito maravilhoso. bom. É que marcou muito você. Sim. Não tem como. Aí a gente tem uma cachorra Sim. chamada Elsa. Polêmica agora. Quem é mais fã de Disney? Eu. Presta atenção. Eu. Olha, não é porque ele tem uma tatuagem que isso significa que ele é mais fã. Afinal, se vocês rebobinarem aqui, puxa aqui a barrinha um pouquinho pra trás, que ele vai falar. Eu acho que não é pra mim. Vai lá, amor, segue o seu sonho. Mas aí a gente também pode voltar lá, que eu fui em 97, que assim, foi uma coisa só adormecida em mim. Meu amor, me respeita. Acho que a gente tem que deixar eles decidirem quem que é o maior fã da Disney. Vai, enquete aqui embaixo, por favor. Votem. Comentem aqui embaixo. Sou Quem é eu. mais fã da Disney? Quem sabe mais fala de filmes da Disney. A gente não consegue ficar um ano sem ir na Disney, porque ano passado a gente quase ficou um ano sem ir em qualquer Disney, mas no final do ano, com a nossa lua de mel, a gente foi pra Disneyland Paris, que é maravilhosa. Se vocês fossem um casal da Disney, qual vocês seriam? Pelo amor de Deus, né? Nossa, não, é verdade. Donald. Não, o mais de todos é o Donald e a Daisy. Se você vê o show do Mickey's Royal Friendship Fair, é o Donald e a Daisy. É a gente. São Tipo, a vocês. Daisy Sim, brigando porque o Donald fez besteira. Sim. Sim. Sou eu. E olha. E vocês têm alguma dica pra alguém que tá indo namorando pro programa? Bom, a gente passou pelas todas as experiências, Sim. né? Ficar aí, os dois. É verdade. Com certeza, assim, ir junto é fenomenal. Não tenho É o sonho, né? não tem como eu dar dicas sobre isso, que só vai ser aproveite muito. Tire muita foto. Tire muitas fotos. Agora, se alguém, né, enfim, você ficar, ou seu namorado ficar, minha dica é ter paciência, né, compreensão. É difícil, não vou mentir. Vão rolar alguns atritinhos, algumas fotos Básicos. com alguém que você vai ficar, quem é essa pessoa aqui? Sim. Porque afinal você não conhece ninguém, mas eu acho que é muito importante ter na sua cabeça que a pessoa tá lá vivendo um momento dela, respeitar aquilo, e respeitar também que tudo bem vocês viverem coisas separadas, sabe? Que isso não vai diminuir qualquer coisa da relação de vocês. Inclusive vai aumentar. Tanto de amizade que o Oliver trouxe pra mim, ou que eu trouxe pra ele, dos nossos programas que a gente fez separado. Isso agrega muito, sabe? Então aí, sabe, você vai ter a oportunidade de sentir saudade, de ver a pessoa feliz daquele jeito, né? Nas fotos, te contando as histórias dela. Então, a partir do momento em que vocês se amam, a felicidade da pessoa é tudo que basta pra você. Sim. Então, se ela tá sendo feliz lá, se ela tá tendo experiências incríveis, vai compensar todo o resto. E se possível, visite. Sim, isso ajuda muito, porque aí você já tem um foco, que é tipo, eu vou lá visitar. Então você não fica só pensando na pessoa voltar, você foca na sua ida. Pessoal, eu espero que a história do Oliver e da Ana tenha inspirado vocês. Eles deram várias dicas e contaram uma história muito, muito linda. Gostei de saber todos os detalhes, porque eu sabia que um casal tinha ficado noivo no Boardwalk, na Disney, enfim. Mas adorei saber todos os detalhes, tudo que vocês compartilharam com a gente.
Espero que vocês também. Então é isso. Feliz Dia dos Namorados. Feliz né? Dia dos Namorados. Aproveitem com os mozões. Um beijo. Até a próxima.